Olá, eu sou o Senhor Boa Viagem. É um prazer ter você conosco. Nós temos algumas orientações importantes para que você tenha uma viagem tranquila. O cinto de segurança é o principal equipamento para sua proteção a bordo. Sua utilização é obrigatória durante toda a viagem. As poltronas são reclináveis e podem ser reguladas para o seu maior conforto. É proibido fumar no interior do veículo e no banheiro. Este ônibus possui sistema de entretenimento que exibe uma programação especial para deixar a sua viagem ainda mais confortável. Lembre que você não está viajando sozinho. Por isso, é sua responsabilidade e de todos manter um ambiente agradável. Deixe sempre o seu telefone celular no modo silencioso e use fones de ouvido ao utilizar aparelhos sonoros, visando não incomodar quem esteja viajando ao seu lado. Evite jogar lixo ou deixar restos de alimentos no interior do ônibus. Este ônibus dispõe de saídas de emergência nas laterais e na parte superior. Em caso de necessidade, puxe o lacre da saída de emergência e empurre-a para fora. Se necessário, use os martelos que estão nas laterais do veículo para quebrar o vidro. Este ônibus possui um banheiro químico devidamente higienizado. Não jogue papel ou qualquer tipo de material dentro do sanitário. A bagagem de mão deve ter até 5 quilos. É de sua responsabilidade e deve ser acomodada no porta-volumes acima de sua poltrona. Nas paradas, preste atenção no número do ônibus em que você está viajando. Esse cuidado vai orientá-lo na hora de embarcar e desembarcar. Leve também consigo a sua bagagem de mão. Durante a viagem, procure consumir alimentos leves e não faça uso de bebidas alcoólicas. Desejamos a você uma boa viagem e obrigado por escolher a nossa empresa. Olá, esse é mais um Juntos a Bordo TV. E hoje vamos mostrar um pouco de algumas cidades da América do Sul que você pode conhecer de ônibus. 2016 é ano de Olimpíadas. Vamos saber como tudo começou? E falando em Olimpíadas, o papo de hoje será com a Shelda, medalhista olímpica de vôlei de praia. Companheiros e carinhosos, eles são tudo de bom. Mas o que fazer na hora de viajar? Tem ainda as curiosas histórias dos viajantes, além de informações e dicas para quem compra passagem pela internet. Vamos passear pelos diversos cenários que o Piauí tem a oferecer. Muita beleza, cultura e história para você. Aperte o cinto, ajeite a poltrona e vem com a gente que o Juntos a Bordo TV já está começando. Piauí, uma terra de belezas e riquezas culturais inimagináveis. Vamos conhecer sua capital, Teresina, o Delta do Parnaíba e a enigmática Serra da Capivara. Uma dica que eu gostaria de dar para as pessoas que viajam pelo Brasil por via terrestre, notadamente pelo Nordeste, é a cidade de Teresina. É uma cidade que tem despontado ultimamente como um grande destino turístico. Em chegando aqui, você vai encontrar uma gama de atrações, uma gama de oportunidades para você passear, para você curtir seus momentos de lazer, que envolvem desde parques naturais, desde a natureza a aspectos culturais da cidade. Teresina é banhada por 2 rios, o Puti e o Parnaíba. O Parnaíba nasce no sul do Piauí, percorre 1.485 quilômetros até chegar ao litoral e passa por Teresina. E o rio Puti nasce no Ceará, percorre 450 quilômetros e chega aqui em Teresina no Parque Ecológico Encontro dos Rios. Lá aconteceu a lenda do Cabeça de Cuia, lá nós temos estruturas receptivas, é um parque muito interessante onde as águas se encontram. E o polo cerâmico fica ao lado do parque, onde há a representação do nosso artesanato, que é uma das grandes virtudes de Teresina, é o seu artesanato. De lá você pode fazer outros percursos por Teresina.
A ponte estaiada de Teresina é uma das únicas do mundo que possui mirante. Então você pode de lá desfrutar de 360 graus da cidade. Você vê todos os bairros da cidade de longe, você tem uma vista muito maravilhosa. Se, por exemplo, você gosta de museus, você pode ir ao Museu do Piauí, na Praça Saraiva, no centro de Teresina, que é uma das primeiras residências de Teresina, por onde ela começou. A Igreja do Amparo, por exemplo, é um dos primeiros prédios de Teresina. Ela veio lá do Puti Velho, transferida para cá. Em 2014, Teresina foi o 8º destino mais procurado pelos sites de busca. As avenidas são amplas, é uma cidade arborizada, uma cidade de praças excepcionais, muitas praças bonitas. Em relação aos parques, Teresina é muito bem servida. São mais de 30 parques que existem aqui, inclusive o Parque Puticabana, foi reformado há poucos anos, onde toda a sociedade se dirige para lá, com as famílias, para fazer caminhadas. Nós temos o Parque Zoobotânico, com vários animais lá expostos, muito bem cuidados. Você que está a bordo dos ônibus pelas rodovias do Brasil, procure Teresina como seu próximo destino. E se você vier a Teresina e beber das águas do Rio Parnaíba, você nunca mais quer ir embora. Situado a cerca de 340 quilômetros de Teresina, pela BR-343, temos o mundialmente famoso Delta do Parnaíba. A cidade de Parnaíba é a porta de entrada para o turista que quer conhecer o Delta. O Porto do Tatu, que fica a cerca de 17 quilômetros do centro de Parnaíba, é o local de onde se parte para conhecer o Delta. As embarcações aqui ancoradas levam o turista a serpentear por entre as matas que margeiam o rio Parnaíba. Embarcações velozes nos fazem deslizar nesse verdadeiro paraíso ecológico e único delta em mar aberto das Américas. É possível encontrar diversas espécies de macacos e aves durante o trajeto de barco. Praias de águas calmas, rodeadas de imensas dunas, fazem desse passeio algo surreal. São praias belíssimas e desertas, onde o visitante vai se sentir em um paraíso perdido. O encontro do rio com o mar é um espetáculo à parte. O Delta também tem grandes ilhas como a Ilha das Canárias, que tem cerca de 3.500 habitantes e é parada obrigatória para uma refeição e conhecer as pessoas do lugar. Aqui do Delta sai boa parte dos caranguejos que são consumidos nos estados vizinhos. A população ribeirinha tira o seu sustento desses mangues. Inúmeros também são os currais, armadilhas colocadas nos rios para aprisionar os peixes quando a maré é baixa. E é assim que os pescadores garantem o seu dia de pesca. Com o fim da tarde, vem a oportunidade de assistir o voo dos guarás, que coloram o céu com sua cor vibrante, se dirigindo para os ninhais. Quando a noite cai, tem a focagem noturna, onde se pode ver diversos animais como jacarés, cobras e aves. Distante cerca de 530 quilômetros da capital Teresina, temos a Serra da Capivara, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo e visitado por turistas de vários países. Esses sítios, eles foram declarados em 91 como um patrimônio da humanidade pela Unesco. A Unesco declarou patrimônio da humanidade pela importância dos achados pré-históricos que nós fizemos aqui na região. Temos aqui coisas fantásticas, não é? Realmente, e depois esta mudança, agora quando está tudo seco, você vê então os monumentos geológicos. Nós temos alguns monumentos geológicos maravilhosos e quando chove, logo depois então você vê tudo verde e cheio de flores também, uma variedade de flores muito grande. Seria de extremo interesse para o Brasil e para o povo brasileiro que todos os pessoas viessem conhecer a Serra da Capivara, porque realmente é uma coisa muito bonita, mostra a capacidade do Brasil e, sobretudo, mostra que os povos pré-históricos brasileiros tinham um desenvolvimento cultural e tecnológico muito avançado. Nós temos alguns cânions, então, que são cânions com paredões dos dois lados. Nesses paredões nós temos grande número de pinturas, não é? E forma, então, diferentes paisagens, a natureza das rochas, fazendo
os paredões são muito bonitas porque são diferentes. Em cada momento você tem coisas diferentes, porque são rochas que foi o fundo do mar, então são rochas sedimentares que com a chuva e com o vento tomam formas fantásticas. E você tem então também nesses cânions você tem uma série de animais que você ainda pode ver aqui. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o que nós denominamos na ciência de sítios insubstituíveis da biodiversidade brasileira. A flora dessa região é muito peculiar, porque a gente encontra uma ecorregião que nós denominamos de Chapada do Ibiapaba-Araripe, uma ecorregião da Caatinga, dentre as várias ecorregiões que temos na Caatinga. Além de toda essa importância da flora, é um dos poucos lugares onde você consegue encontrar o maior felino das Américas, que é a onça-pintada. Então, além de elementos da flora, elementos da fauna que caracterizam esse ambiente tão especial como a Serra da Capivara, você ainda tem todo esse patrimônio arqueológico associado com as pinturas rupestres, com a presença do homem nas Américas, que se dá e que se deu há muito mais tempo do que se imaginava anteriormente. E tudo isso faz da Serra Capivara um lugar único, não só no Nordeste, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Dessa maneira, meus amigos, nós convidamos vocês para juntos, a bordo, conhecer as maravilhas da Serra Capivara no sul do Piauí e aguardamos de vocês os milhões de passageiros que vão conhecer, que podem ter a oportunidade de conhecer e ter boas histórias para contar para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Esperamos vocês aqui na Serra da Capivara. Olhem só o susto que o Feitosa levou no meio da noite durante uma viagem. Eu acho uma história interessante porque se dá numa viagem de Recife para São Paulo, uma dessas empresas aí que as pessoas dizem clandestinas e tudo mais, onde tudo acontece. E o fato é muito curioso. Logo no embarque, verificou-se que tinha um senhor já de idade, conduziu para dentro do ônibus uma gaiola. E essa gaiola estava repleta de caranguejos. Causou certa espécie, mas tudo bem, foi colocado lá no fundo do ônibus e seguimos viagem. Como todos sabem, a viagem dura 2 dias e 2 noites. Então, na primeira noite, assim que o senhorzinho lá, que era dono dos caranguejos, dormiu, adormeceu, um gaiato, não sabe quem, foi e abriu a gaiola dos caranguejos. Então ficou aquela cena dos caranguejos andando no piso do ônibus à noite, tudo escuro, quando de repente bateu no pé de um, no pé do outro e foi aquela gritaria, aquele alvoroço dentro do ônibus, né? As pessoas gritando, as mulheres gritando. Ele acordou assustado, queria recolher, muita gente ajudou lá para recolher os caranguejos e ficou por isso mesmo, recolhemos os caranguejos, guardados, seguimos viagem. E assim foi. Mas na segunda noite, assim que ele dormiu, mais uma vez o gaiato foi lá e abriu a gaiola dos caranguejos. Os caranguejos fugiram, estavam todos espalhados dentro do ônibus e normalmente começaram a topar nas pernas das pessoas. Foi aquela gritaria, acendeu-se as luzes, só que dessa vez as pessoas irritadas, porque já era a segunda vez, ao invés de recolher os caranguejos, começaram a matar os caranguejos. Então era pó, pá, ali, pá, esmigalhando os pobres dos caranguejos dentro do ônibus, o que fez com que a maior parte dos caranguejos morresse ali, ficasse esmagado. Assim que amanheceu, o ônibus naturalmente não tinha ar-condicionado, esquentou um pouco, subiu aquele fedor de caranguejo morto, aquela coisa horrorosa que vocês devem imaginar, causando um incômodo terrível em todos os passageiros, inclusive no motorista, que passou a viagem inteira reclamando do ocorrido, já que só poderia fazer a limpeza do ônibus numa parada a não sei quantos quilômetros à frente. E assim nós tivemos que suportar por algumas horas aquele fedor dentro do ônibus de caranguejo, até que fosse feita a limpeza. Se você tem uma história interessante para contar, mande para juntos@abrate.org.br e participe também do Juntos a Bordo TV.
Brasil vai sediar as Olimpíadas de 2016. Esta será a 28ª edição do evento nos tempos modernos, mas a tradição dos Jogos começou há milhares de anos. Em 776 a.C., os gregos resolveram organizar as disputas atléticas que praticavam há vários séculos em homenagem ao deus Zeus, um evento que unisse todas as cidades-estado. Era um evento religioso, mas também um ato político, já que as cidades não podiam guerrear durante os Jogos. Era a chamada Trégua Olímpica. A tradição foi interrompida em 394 d.C., quando o imperador Teodósio II, convertido ao cristianismo, proibiu todas as festas pagãs, inclusive os Jogos Olímpicos. 1.500 anos depois, em 1896, os Jogos Olímpicos são retomados por iniciativa de um francês, conhecido como o Barão de Coubertin. O Barão também foi responsável por criar a bandeira olímpica, que resgata a ideia de paz entre os povos. Seus 5 aros entrelaçados representam a união entre os 5 continentes. Com as 5 cores, é possível compor todas as bandeiras do mundo e cada cor representa um continente. Na primeira Olimpíada da Era Moderna, participaram 285 atletas de 13 países disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Mas várias modalidades curiosas já fizeram parte das Olimpíadas. Por exemplo, 12 horas de ciclismo, cabo de guerra, tiro ao pombo e jogo da palma, uma espécie de tênis sem raquete. O Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1920, na Bélgica. A delegação era constituída por 22 atletas, todos homens, e quem ganhou nossa primeira medalha de ouro foi o tenente do Exército Guilherme Paraense, no tiro esportivo. Só nas Olimpíadas de 1932, o Brasil levou uma atleta mulher, a nadadora Maria Lenk. No total, o Brasil conquistou 108 medalhas na história dos Jogos Olímpicos, todas nas edições de verão. Sim, porque há também as Olimpíadas de Inverno. E os esportes que até hoje trouxeram mais medalhas foram vôlei, judô e vela. Mas voltemos para os dias atuais. O Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas e, pasme, é a primeira vez que os Jogos acontecem na América do Sul. Que responsa! O evento acontece de 5 a 21 de agosto e serão disputadas 306 medalhas em 42 esportes. Apesar de as Olimpíadas acontecerem no Rio, outras 5 cidades também irão receber os Jogos de Futebol: Manaus, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo. Nos próximos programas, mais detalhes sobre as Olimpíadas e também sobre as Paraolimpíadas, onde o Brasil é grande medalhista. E claro, ótimas dicas para você aproveitar o Rio de Janeiro durante os Jogos. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas e no transporte rodoviário não é diferente. Sistemas de rastreamento e sensores de estabilidade garantem mais segurança, além dos serviços que oferecem mais comodidade, como o Wi-Fi a bordo. E para facilitar ainda mais a sua viagem, muitas empresas possuem o serviço de venda de passagem por telefone e internet, a chamada compra online, evitando a ida do passageiro à rodoviária antes de embarcar. Você compra a passagem em casa e, no dia da viagem, retira o bilhete no guichê da rodoviária ou imprime nos totens de autoatendimento que algumas empresas disponibilizam. Mas faça uma compra segura. Sites falsos vendem promoções tentadoras e passagens que não existem. Compre nos sites das empresas ou em sites de compra de passagem reconhecidos e confiáveis. Eles oferecem mais opções de empresas e cobram uma taxa pelo serviço. E nunca compre passagens em redes sociais. O endereço deve começar com HTTPS e um ícone em forma de cadeado deve aparecer na página. Selecione as cidades de origem e destino e a data da viagem, podendo escolher somente ida ou ida e volta. Marque o horário de sua preferência dentre as opções oferecidas. Ao confirmar, você vai escolher uma das poltronas disponíveis. Preencha, então, seus dados de identificação para acesso ao site. Se for sua primeira compra, será preciso fazer antes o cadastro. Em seguida, escolha a forma de pagamento. Finalizada a compra, você receberá o voucher por e-mail.
Imprima ou faça um print screen se preferir levar o comprovante no celular. Chegue à rodoviária 1 hora antes da viagem, apresente o voucher e receba o bilhete de passagem. Viu só como é fácil? É só tomar alguns cuidados e aproveitar a facilidade dessa prática opção de compra na sua próxima viagem. Os animais de estimação fazem parte da vida de muita gente. Conviver com eles é uma experiência única e prazerosa. Foi pensando nisso que algumas empresas de ônibus passaram a oferecer aos passageiros a oportunidade de viajar levando junto o seu melhor amigo. Como membro da família, ele é quase um filho. E a rotina da gente é alterada de uma maneira muito prazerosa. Eu acredito que o animal ele sirva realmente como terapia. Dando um exemplo sobre isso, às vezes eu chego cansada em casa, um pouco estressada devido à correria do trabalho, e quem vem me receber à porta é o Bruce. Eu esqueço os problemas, não é para ficar chateada, porque ele já vem todo manso, meigo, se deitando no chão para que eu beije a barriguinha dele. Então, o que aconteceu no trabalho, eu esqueço. E hoje em dia ele é o meu parceiro, assim, é quase que um irmão. A gente vai para todo canto, praia, brincadeira de final de semana. Me voltaram as memórias de criança, de como era ter cachorro, de brincar com cachorro. Isso daí fez uma diferença absurda. Hoje o animal é considerado, principalmente o pet, né, o animal de estimação, ele é quase que um filho. As empresas de transporte estão se adequando também a poder transportar, prestar esse serviço ao passageiro, que é carregar consigo o seu melhor amigo. Eles precisam de 3 requisitos. Primeiro, estar com a vacina contra a raiva em dia. Segundo, ter um atestado, que é chamado GTA, Guia de Trânsito Animal, emitido por um veterinário, atestando que o animal não é portador de doença infecciosa ou contagiosa e que ele tem condições de executar aquela viagem. E também o meio de acomodação apropriado. O animal tem que ficar de pé dentro da caixinha e se virar e deitar confortavelmente. Alguns animais se recomenda fazer um tranquilizante antes da viagem. Esse tranquilizante normalmente vai deixar o animal mais calmo, menos ansioso. Vale tanto para cães como para gatos. Valem para viagens intermunicipais e também interestaduais. Nós fizemos recentemente uma viagem, uma pequena viagem aqui durante o Réveillon. Como levá-lo? Então procuramos um veterinário e ele nos deu orientações de como ele se comportar melhor durante a viagem. Fomos até a empresa de ônibus que nos mostrou muita solicitude em relação ao embarque do Bruce e fizemos a viagem e foi tranquila. Essa bolsa aqui é para animais que viajam junto com o dono, então eles podem ficar junto com o passageiro dentro do ônibus. E existe também a versão para gatos, que seria essa aqui que é toda fechadinha, né? Essa aqui seria para gatos. Aqui também existem as caixas de transporte de vários tamanhos, né? Você que está pensando em viajar com o seu amigo, seu pet, antes de mais nada, consulte a empresa de ônibus que vai transportar, as regras, as condições. Mas atenção, apenas cães e gatos de pequeno porte podem ser levados. O atestado de viagem tem validade de 10 dias. Somente algumas empresas permitem animais no interior do veículo e sugerem que se compre uma poltrona adicional. Os bichinhos só podem sair dos contêineres nas paradas quando deve ser feita a limpeza do local. Animais silvestres precisam também ter autorização do IBAMA. Consulte sua empresa antes de viajar. Meu nome é Shelda, fui jogadora de vôlei de praia. Na minha carreira eu conquistei 7 títulos do circuito mundial, 8 títulos do circuito brasileiro, 2 medalhas olímpicas de prata em 2000 e 2004, campeã do Pan-Americano. Pouco tempo entramos no Hall da Fama, eu e a Adriana Bea. 12 anos jogando com a Adriana, onde eu conquistei quase todos os meus títulos ao lado da minha grande parceira, Adriana Bea. Acho que a coisa mais democrática que existe é o esporte, né? Você pode torcer para quem você quiser
é maravilhoso. Uns chegam como eu cheguei, no alto rendimento, que vão defender o Estado, o país. É uma profissão como qualquer outra, que a gente faz com muita paixão, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação. E acho que a gente só tem noção realmente depois que a gente ganha, que sobe no pódio, naquele lugar mais alto, que você escuta o hino nacional. Aí a fichinha cai, nossa, a gente está aqui, a gente é o Brasil. Eu sempre quis ser uma grande atleta, sempre treinei muito para isso. Eu acho que não tem muito segredo. O segredo é você acreditar, você treinar, você trabalhar, você fazer isso com paixão, que as coisas acontecem. Jogar uns Jogos Olímpicos é incrível. Só a gente que jogou, a gente sabe o que representa. Tá entre os melhores do mundo em cada modalidade. E aqui no Brasil você ter esse privilégio de jogar uns jogos no teu país, onde estão os amigos, os familiares, as pessoas torcendo por você, vai ser bem mágico mesmo essa Olimpíada aqui. E eu acredito que, mais uma vez, o Brasil vai estar muito bem representado. Em 2016 não vai ser diferente. O Brasil tem condições e eu acredito que vai subir no pódio, sim. Queria convidar vocês, passageiros que estão aí, torçam juntos, que a gente possa fazer uma grande corrente para que o Brasil, os nossos atletas, conquiste cada vez mais medalhas, que eles sejam muito bem-sucedidos, desejar toda a sorte do mundo para esses guerreiros, porque são guerreiros. Então eu convido a todos que a gente possa assistir, torcer, vibrar, depositar uma energia muito positiva para todos esses guerreiros que vão nos representar nos Jogos Olímpicos 2016. No Rio de Janeiro. A América do Sul é repleta de belíssimas cidades e paisagens que você pode conhecer viajando de ônibus. Cidade del Leste, no Paraguai, é conhecida como o paraíso das compras, mas ela oferece também cassino, belos refúgios e um dos maiores campos de golfe da América Latina. A central hidroelétrica de Itaipu também merece uma visita. Outro polo turístico de compras na fronteira Paraguai-Brasil, Salto del Guaíra, oferece cada vez mais infraestrutura ao visitante, com muitas lojas e shopping centers, sendo muito frequentado por famílias. No centro da capital, Assunção, estão construções históricas e o Palácio de los Lopes, sede do governo, além do Museu del Barro, com 4.000 peças. Permitidos na cidade, os cassinos são outro atrativo para o turista. Puerto Soares, a 16 quilômetros da fronteira com Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é a capital do Pantanal boliviano e a porta de entrada para a Rota Verde da Bolívia, ideal para quem quer desfrutar um pouco mais da natureza. No passeio por Paso de los Libres, na Argentina, encontram-se construções antigas, praças, o Cine Ópera, importante centro cultural da região, e a Bela Orla. A cidade tem ainda sambódromo e museu dedicado ao famoso carnaval de lá. O cassino e as compras são os atrativos mais procurados. Às margens do Rio Paraná, na Argentina, a cidade de Posadas faz fronteira com o Paraguai e oferece ao turista várias opções de compras, além de muitos parques, áreas verdes, clubes e museus. Buenos Aires agrada tanto quem vai em família quanto quem quer ver o agito da vida noturna. A Casa Rosada e o famoso Obelisco são alguns dos atrativos, além dos shows de tango que podem ser vistos nas casas noturnas ou no Caminito, um museu a céu aberto com exposições, lojas e restaurantes. Patrimônio Cultural da Humanidade, Córdoba recebeu o título de Capital Cultural das Américas devido à sua riqueza cultural, histórica e arquitetônica. Segunda maior cidade da Argentina e a primeira capital do país, é também muito procurada por suas paisagens de montanha. Saindo de Córdoba em direção ao vizinho Uruguai, chega-se em Salto. A pedida aqui é desfrutar de hotéis e parques de águas termais, passear pela orla do Rio Uruguai ou caminhar pelo centro conhecendo suas praças
piscinas e museus. Em Paysandu, os centros termais estão entre as principais atrações, ideais para relaxamento e descanso. O Rio Uruguai faz da cidade um excelente destino para pesca e esportes náuticos. Não deixe de visitar o Museu Histórico e a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Cidade latino-americana com a melhor qualidade de vida, Montevidéu tem no turismo uma das principais atividades econômicas. Os vestígios do passado histórico são alguns dos maiores atrativos, além de teatros, centro comercial e praias que atraem milhares de turistas por ano. Na capital chilena, Santiago, pode-se passear pelos parques, ir a uma estação de esqui ou visitar o centro histórico. Cercada pela Cordilheira dos Andes, a cidade tem bela paisagem o ano todo, principalmente no inverno, quando as montanhas ficam cobertas de neve. Outra dica é visitar as vinícolas da região. Então aproveite e viaje de ônibus para esses e outros destinos internacionais com as associadas à Brat. Saiba mais acessando o nosso blog juntosabordo.com.br. O Juntos a Bordo TV de hoje chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e boa viagem! Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima viagem. Siga a TV de Bordo nas redes sociais. Realização Abrat, a associação que reúne as empresas que operam o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros no Brasil.